agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Olhem pra mim, tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. A Deus, cantem conosco, seja a glória, cantem. A Deus, seja a glória. A Deus, seja a glória por tudo que fez por nós. Com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória para sempre, amém. Quero viver para ti, sua vontade obedecer. Aqui, ó, isso, um aplauso, as ovações, parabéns, eu receber do Calvário. Irei me gloriar com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. Por isso, a Deus seja a glória para sempre, amém. God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for all the things He has done with His blood. He has saved me, with His power. He has raised me. To God be the glory for all the things He has done. Quero viver para ti, sua vontade eu quero e preciso obedecer. Isso, um aplauso, eu receber do Calvário. Irei me gloriar com seu sangue lavou-me, seu poder resgatou.
Olá, irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Que bom, mais uma vez, tê-los conosco nessa noite, nesse primeiro domingo de agosto, dia 1 de agosto, dia especial, dia de festa. No dia 31 de julho, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil completou mais um ano de existência, mais um ano de vida, 118 anos. 118 anos servindo ao Senhor, 118 anos defendendo o Evangelho, proclamando a Palavra de Deus, uma igreja que nasceu no dia 31 de julho de 1903, no dia 31 de julho de 2021, completou 118 anos. E quanto orgulho nós temos de servir ao Senhor na Igreja Presbiteriana Independente, onde o Senhor nos chamou para que pudéssemos servi-lo com alegria, com dedicação, com inteireza de coração, com amor no coração, aprendendo sempre da palavra do Senhor, palavra de Deus para as nossas vidas. Bom, mais uma vez, tê-los conosco nessa noite, para juntos podermos agradecer e cultuar ao Senhor. Mas ontem foi o aniversário da nossa denominação, mas hoje também é dia de festa, dia 1 de agosto, dia especial, dia do presbítero e da presbítera presbiteriano independente do Brasil. Então quero deixar aqui o meu abraço, as minhas felicitações, a minha gratidão a todos os presbíteros e presbíteras da IPI do Brasil, em especial os presbíteros e presbíteras da nossa primeira Igreja Presbiteriana Independente do Recife. Todos aqueles que estão aqui, todos aqueles que já passaram por aqui e o Senhor já os chamou, todos que serviram neste lugar com alegria, com dedicação, a todos vocês, meus presbíteros e presbíteras, o meu respeito, a minha admiração e a minha oração que o Senhor os use cada dia mais, que o Senhor os abençoe cada vez mais, que o Senhor no coração de cada um de vocês levante sempre o desejo de servir ao Senhor com alegria. A todos os presbíteros e presbíteras da nossa igreja, o meu abraço, o meu respeito, o meu carinho, a minha consideração, e receba os parabéns em nome da primeira Igreja Presbiteriana Independente do Recife, a todos vocês. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, quero neste momento pedir que você feche seus olhos. Nós vamos orar, nós vamos ter um momento de oração, agradecendo a Deus por mais um ano de vida da nossa IPI do Brasil e também por nossos presbíteros e presbíteras que têm se dedicado a servir ao Senhor com alegria no coração. Vamos juntos orar? Feche seus olhos, aí onde você estiver, vamos falar com o Senhor. Maravilhoso Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos por mais um ano da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. 118 anos, Senhor. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor continue nos conduzindo, nos direcionando para a melhor forma de proclamar o Teu Evangelho, conforme a Tua Palavra nos ensina. A Tua Palavra que o Senhor nos deixou como nossa bússola, orientação, nossa fonte de aprendizado, de ensino, porque é a Tua Palavra, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus fizeram registro dessa palavra. Muito obrigado por nossa igreja. Te agradeço pela vida dos nossos presbíteros e presbíteras, que têm se dedicado à obra, que têm servido ao Senhor com alegria, que nesta noite o Senhor de forma especial os abençoe, trazendo aos seus corações tranquilidade, paz, alegria e concedendo-os os desejos dos corações de cada um dos nossos irmãos, dos nossos queridos irmãos e irmãs, presbíteros e presbíteras. Enfim, ó Deus, nos ajuda, nos conduz durante toda essa noite, para que possamos glorificar e exaltar o Teu santo e eterno nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Vamos juntos ouvir a leitura bíblica devocional dessa noite. Vamos louvar ao Senhor com alegria, adorando na beleza da sua santidade. É dia de festa, é dia de alegria, dia de paz no coração. Jesus está conosco, Jesus está com você, meu irmão. Jesus está com você, minha irmã, para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é amoroso e Ele é o nosso Senhor. E a Ele queremos cantar com alegria e gratidão neste novo dia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vir reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, Tudo que eu falar, faz-me refletir. a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, Senhor. Com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, Em mim, Senhor. vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina, Senhor. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Vem, Senhor, e reina sobre nós com a tua soberania, com a tua santidade, com a tua bondade, com a tua fidelidade.
nosso coração, a nossa alma e a nossa voz quer dizer para o Senhor palavras que só o Senhor merece ouvir. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu
escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Bem, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta depois do nosso momento de leitura bíblica devocional, depois desse momento de louvor e adoração ao nosso Deus, num dia especial, dia de festa. Ontem a nossa igreja completou mais um ano de vida, 118 anos. Que bênção, meus irmãos, que bênção, minhas irmãs, que o Senhor nos proporcione muitos outros anos servindo ao nosso bom Deus com alegria no coração. Hoje também é dia do nosso presbítero e da nossa presbítera. Se você tem o contato dos presbíteros da sua igreja, mande uma mensagem para eles, parabenizando-os, trazendo uma palavra de carinho. E a minha oração, mais uma vez eu repito, é que o Senhor abençoe a vida de vocês, todos vocês, homens, mulheres, presbíteros e presbíteras, que estão servindo ou que serviram ao Senhor com tanta alegria. Que os que servem ao Senhor, que o Senhor traga muita alegria aos vossos corações. E a nossa gratidão a todos aqueles que dedicaram a sua vida no serviço ao Senhor e que atenderam também o chamado de Deus em suas vidas. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Como hoje é noite de festa, estamos celebrando também o aniversário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Eu queria nesta noite compartilhar com vocês e estar no nosso momento de receber a palavra do Senhor com o nosso amigo e irmão reverendo José Drailton. Uma palavra que ele ministrou em sua igreja e compartilhou conosco, muito oportuna para o dia de hoje, que fala sobre as marcas da Igreja de Cristo. Estamos nos aproximando do dia 15 de agosto, que será o dia onde voltaremos aos nossos cultos presenciais do domingo à noite. Tenho certeza que será um dia muito especial. A alegria de poder rever os irmãos, a alegria de poder compartilhar a palavra de Deus, a alegria de poder estar em comunhão com os irmãos que são marcas da Igreja de Cristo. Será um dia muito especial, onde também estaremos cercando a mesa do Senhor. Que você nesse momento receba essa palavra para o seu coração, palavra de ânimo, palavra de força, palavra de Deus, para que a nossa igreja volte às atividades sem olhar os obstáculos, porque o Senhor nos condiciona e nos capacita a seguir em frente como igreja de Cristo, como irmãos que vivem em comunhão, no mesmo sentido, com o mesmo objetivo de servir ao nosso Deus. Então eu queria que você, com muito carinho, recebesse essa mensagem do meu amigo, do pastor José Drailton, pastor que é de Recife, mas desenvolve o seu ministério em Cuiabá, no Mato Grosso. Receba neste momento, meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra do Senhor para a sua vida, em nome
de Jesus. Eu quero ler uma porção da palavra do Senhor com você agora e quero ministrar uma palavra ao seu coração, palavra de Deus para os nossos corações. O texto que quero ler nesse momento é o texto que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Porção da boa palavra do Senhor. Vamos orar juntos mais uma vez? Pai, te agradecemos pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a luz da tua palavra, Senhor, possa penetrar o mais íntimo da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma. E que o Senhor toque-nos de um modo especial nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem desta noite é Marcas da Igreja de Cristo. Louvado seja Deus pela vida da nossa amada IPI do Brasil, que nasceu no dia 31 de julho de 1903. Temos gratidão, como IPI Central de Cuiabá, de participar do todo, que é a nossa IPI do Brasil. E refletindo sobre a vida, a história da igreja, foi ao nosso coração a memória dos nossos amados irmãos que viveram no primeiro século de um modo especial. O livro de Atos dos Apóstolos é a narrativa dos primeiros momentos da igreja, quando a igreja foi fundada pelo Senhor Jesus, quando a igreja foi se desenvolvendo, tomando forma, tomando corpo. O livro de Atos dos Apóstolos fala dessa primeira experiência, do modo como viveram os nossos primeiros irmãos. E são momentos maravilhosos, experiências extraordinárias, muitas manifestações da graça e do poder de Deus, derramamento do Espírito Santo, milagres que aconteceram, muitas conversões, muitos momentos de superações, muitas realizações no poder e na ação do Espírito Santo na vida da igreja. Mas também, queridos irmãos, o livro de Atos nos revela nas folhas exatamente quão difícil foi para os nossos irmãos viver a fé naquele primeiro momento. Ora, confessar Cristo como Senhor e Salvador, ser um discípulo, uma discípula de Jesus, não era coisa fácil naquele tempo. Quando alguém confessava Cristo como Senhor e Salvador e decidia seguir nos passos de Jesus, tornando-se membro da igreja de Cristo naquele contexto, eles eram perseguidos pelos judeus, de modo especial por duas religiões muito fortes do contexto, duas seitas daquele momento, que eram os saduceus e os fariseus. Perseguiam, acusavam, desprezavam, estavam constantemente procurando meios de causar algum dano à vida dos nossos irmãos. Nossos irmãos eram proibidos de circular, de ir e vir, muitos ficavam dentro de casa com as portas fechadas, muitos eram tirados de dentro de suas casas, colocados em praça pública, apedrejados, outros foram colocados nas masmorras, outros foram açoitados duramente, injustamente, outros ficaram privados de suas famílias, dos seus filhos, outros ainda privados da oportunidade de trabalhar pura e simplesmente pelo fato de ser um cristão. Os cristãos do primeiro século, a igreja também sofreu duramente com a perseguição do Império Romano, considerando que naquele contexto somente César deveria ser chamado de o Senhor, e eis a expressão
Ave César, expressão de reverência, de devoção a César, quase como um deus, um semideus. E aí naquele contexto em que os cristãos professavam Jesus Cristo como Deus, o Filho de Deus, Senhor e Salvador de suas vidas, isso se constituía uma ameaça a César, razão pela qual então dura perseguição. Muitos dos nossos irmãos e irmãs foram apresentados como espetáculos no Coliseu de Roma, e ali eles eram expostos pelas feras, eram colocados naquele contexto para se tornarem comida de leões, e muitos dos nossos irmãos viveram assim. Outros foram exilados, como foi o apóstolo João, foi para a ilha de Patmos, uma ilha completamente desértica, uma ilha que sem nenhuma condição de vida, lugar mesmo de sofrimento e de dor, onde o apóstolo João ficou, e ali onde ele teve, como nós sabemos, a revelação do Senhor Jesus, do livro do Apocalipse. Estou dizendo isso para que juntos possamos refletir como foi difícil para os nossos primeiros irmãos e irmãs caminhar como igreja, viver como igreja, mas nós percebemos também naquele contexto sempre, sempre, sempre a presença do Senhor Jesus lhes acompanhando, a presença do Espírito Santo em suas vidas, a graça de Deus manifesta entre eles, a provisão divina do Senhor lhes acompanhando, os livramentos, os mais variados que são contados na vida dos servos de Deus, os milagres extraordinários, e aqui é redundante falar milagre extraordinário, mas coisas maravilhosas aconteceram na instrumentalidade dos nossos irmãos e irmãs do primeiro século, da igreja do Senhor Jesus, que naquele tempo estava caminhando, expressando a sua fé. E aí, queridos irmãos, nós como igreja do século 21, como igreja desse tempo que se chama tempo pós-moderno, nós estamos passando alguns momentos difíceis. Essa pandemia que tem assolado o mundo, que tem nos atingido das mais variadas formas, tem sido um tempo estranho, tem sido uma experiência difícil para todos nós. E penso que a vida dos nossos irmãos, creio piamente que a vida dos nossos irmãos, revelada nas Sagradas Escrituras, o testemunho deles, o modo como eles viveram, e porque eles viveram do modo como viveram, é que a igreja permaneceu, venceu reinos, venceu principados, venceu impérios, transcendeu os séculos, e a igreja de Cristo continua aqui, continua firme e forte, espalhada no mundo inteiro, está aqui comigo e com você, com todos nós, participando dessa programação, e no mundo inteiro, homens e mulheres, ainda hoje, passam duras perseguições, irmãos nossos, ainda hoje em muitos países estão sendo assassinados. Nós vimos há pouco tempo um vídeo revelando um país da África, em que irmãos nossos, agora há pouco, não faz muito tempo, mulheres com seus filhos, crianças, foram metralhados, pura e simplesmente porque creem em Jesus, criam em Jesus como Senhor e Salvador. A despeito de todas as dificuldades, de todas as perseguições, de todas as durezas, de todos os sofrimentos, a igreja, pela graça do Senhor, triunfou e tem triunfado. E aí olharmos para a igreja primitiva, refletir a vida dos nossos irmãos e irmãs no mundo inteiro, que estão passando duras perseguições, que estão sofrendo, que estão vivendo momentos difíceis, de dureza, de escassez, de enfermidade, de perseguição, de prisão, de morte, deve nos inspirar e nos encorajar hoje, para que como igreja possamos guardar o que aqueles nossos irmãos guardaram firmemente, que fez com que eles se tornassem pessoas fortes e resistissem a todas as dificuldades próprias do seu tempo e dos nossos irmãos no nosso tempo, próprias do contexto onde eles estão. E portanto, eles tiveram pelo menos 3 marcas que nós devemos carregar e viver na nossa caminhada hoje. Quais essas 3 marcas da igreja de Cristo
presente na igreja primitiva, presente na vida dos nossos irmãos e irmãs perseguidos no mundo inteiro, presente na IPI do Brasil, que nós devemos preservar como marcas caras que não podem ser relaxadas, mas cada vez mais guardadas e vivenciadas. As 3 marcas delas, como diz o texto, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, qual é a primeira marca? A marca da fidelidade às Escrituras Sagradas. Eles tinham a marca de homens e mulheres que estavam guardando fielmente em seus corações o que eles haviam aprendido com os profetas, o que eles tinham conhecido da lei, mas sobretudo, tudo aquilo que eles haviam aprendido com o Senhor Jesus, as informações, as orientações, as interpretações, a vida que o Senhor transmitiu para eles das Escrituras Sagradas do momento como palavra de Deus. Eis a referência dos nossos irmãos e irmãs, eis as referências que marcava, que era o distintivo na vida da comunidade de fé, na vida da igreja, formada por irmãos e irmãs, aqueles que estavam seguindo a Cristo. Eles tinham como referência, eles tinham como base, eles tinham como regra de fé e prática as Sagradas Escrituras, a boa palavra de Deus. De modo que, quando eles pregavam, ensinavam, compartilhavam aquilo que eles tinham conhecido da palavra de Deus. Quando eles tinham questões para resolver, eles resolviam as suas questões, se reuniam, conversavam, e a base para decidir todas as questões vivenciais era olhar, examinar, estudar, para decidir, escolher, agir de acordo com a palavra de Deus. O modo como eles estavam vivendo agora tinha como referência, como norte, a Bíblia do seu tempo, a palavra de Deus. Eles que cada um estavam vivendo em contextos diferentes, com hábitos, costumes, personalidades diferentes, mas agora estavam unidos como comunidade, como povo de Deus, exatamente vivendo de acordo com os princípios e valores do reino de Deus, da palavra de Deus que lhes havia sido revelada naquele contexto. Eis a grande marca da igreja cristã naquele primeiro século e transcendendo todos os séculos. É exatamente isso que faz com que a igreja seja conhecida como igreja, que os cristãos sejam conhecidos como os cristãos. São aqueles que professam a Bíblia, o Antigo e Novo Testamento, como a palavra de Deus. Mas não só professam, mas eles se esforçam e se dedicam por viverem de acordo com a palavra de Deus. Eles decidem e tomam norte e direção de acordo com a direção de Deus. Como falei no início, a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós não temos uma outra mensagem. Nós não temos um outro ensino e nem precisamos e nem devemos ter. A mensagem da igreja, o ensino da igreja é o conteúdo da Bíblia Sagrada, as palavras de vida, palavra viva e eficaz, palavra que é mais poderosa que martelo que esmiuça a penha, palavra que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que é capaz de penetrar o coração, a alma e o espírito, junto e medula, discernir os pensamentos, palavra que é capaz de vivificar, como disse o salmista, como amo a tua lei, ela tem sido minha meditação de dia e de noite, e disse ainda, ela me vivifica no dia da minha angústia. É essa palavra que Jesus mesmo disse, as minhas palavras são espírito e vida, e portanto a Bíblia Sagrada é a marca da igreja, é a marca de todos os cristãos no mundo, de todos os discípulos e discípulas de Jesus. E por quê? Porque ela é a palavra de Deus, e é de Deus que nós precisamos receber orientação para vivermos a vida abundante aqui e transcender para toda a eternidade, onde essa vida será plena e perfeitamente vivida. Mas a segunda marca da igreja de Cristo, da igreja cristã, a vida em comunhão.
O livro de Atos vai nos informar que à medida que a palavra estava sendo pregada pelos apóstolos, à medida que os nossos irmãos estavam testemunhando de Cristo, muitas pessoas foram ouvindo a mensagem e elas então sendo iluminadas em suas mentes e corações, alcançadas pela graça de Deus, se converteram e confessaram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e foram se aproximando e foram se agregando, de modo que o texto nos informa que aqueles irmãos que perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles viviam em comunhão no partir do pão. E a ideia da palavra comunhão aqui, do grego koinonia, é exatamente a ideia de estar ligado, de estar conectado, a ideia de participar da vida um do outro, a ideia de estarem harmonizados na forma de crer no mesmo Senhor, na mesma fé, no mesmo batismo, na mesma orientação da palavra de Deus para as suas vidas. E não só isso, a ideia da comunhão revela o prazer de encontrar com o irmão, o prazer de estar junto com o irmão, o prazer de compartilhar a vida, de compartilhar os momentos na comunhão, na companhia daqueles que agora tinham a mesma fé, daqueles que agora tinham os mesmos princípios e valores, daqueles que agora tinham o mesmo Senhor e Salvador, daqueles que agora tinham a mesma esperança de fé, a vida eterna, a pátria celestial que lhes estava guardada, e não só a eles, mas como disse o apóstolo Paulo, a todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, a todos aqueles que amam ao Senhor, a todos aqueles que confiam e esperem suas promessas. Então, a segunda marca da igreja de Cristo, da igreja cristã, naquele tempo e no mundo inteiro, é exatamente a comunhão vivida entre irmãos. Sim, pessoas diferentes, de histórias diferentes, famílias diferentes, personalidades diferentes, culturas diferentes. Sim, naquele contexto nós percebemos que se converteram gregos, uma cultura bem específica, se converteram judeus, uma cultura bem específica, se converteram romanos, cultura bem específica, mas não obstante as diferenças de família, de genética, de cultura, de personalidade, eles estavam unidos no mesmo Espírito, na mesma fé, no mesmo Senhor, e tinha como baliza, como regra de fé e prática, as sagradas Escrituras, o que eles haviam aprendido do Senhor Jesus, de modo que, não obstante todas essas diferenças inerentes às realidades que aqui acabei de falar, eles então tinham o prazer de estarem juntos. As diferenças eram superadas porque eles olhavam e se rendiam à palavra de Deus pela ação do Espírito Santo, que fazia com que eles vivessem o prazer da comunhão. Em alguns momentos, sim, a humanidade se aflorava, e a gente vai perceber também isso. Alguns momentos houve desacordo, alguns momentos houve desânimo de alguns momentos houve também dissensões, opiniões divergentes, mas eles encontraram solução, eles trataram essas questões à luz da palavra, e assim os nossos amados irmãos venceram as lutas, as perseguições, as provações, as angústias, as dores, as agruras próprias do seu tempo, e de fato essa tem sido uma marca que tem se mantido e sustenta a igreja, a comunhão com os irmãos, comunhão no vínculo da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, comunhão no vínculo do amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, comunhão no vínculo do próprio Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, somos irmãos e irmãs, temos o mesmo Pai, fazemos parte da mesma família e precisamos nos ajudar um ao outro, como disse a palavra, o apóstolo Paulo aos Romanos, precisamos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, precisamos encorajarmos uns aos outros, precisamos suportar, ser suporte uns para os outros, precisamos perdoar. Sim, que tema caro e precioso é esse na vida cristã, perdoar.
precisamos perdoar e pedir perdão uns aos outros, precisamos animar uns aos outros, exortar uns aos outros. Sim, foi para isso que o Senhor Jesus formou a igreja, para que como corpo de Cristo, nós sejamos membros deste corpo, conectados, ligados uns aos outros, direcionados e recebendo a vida da cabeça, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, a marca preciosa, a segunda marca preciosa da igreja é a vida em comunhão. Por isso sentimos tanta falta dos nossos encontros, dos abraços fraternos, das celebrações, dos momentos que já vivemos. Sentimos falta, inclusive, de estar junto dos irmãos em tempo de angústia, de aflição, de dor, de poder consolar, confortar, abraçar, de algum modo ser útil, mais próximo na vida dos irmãos. Temos nos esforçado para que, ainda que não podemos nos encontrar presencialmente, possamos transmitir um para os outros, não é? Essa verdade da marca da igreja, que é a comunhão. Nós estamos em comunhão, não nos nossos encontros presenciais, mas como habita em nós o Espírito, como temos o mesmo Senhor, a mesma fé, como temos a palavra que está em nós, mesmo distante geograficamente, nos mantemos em comunhão, pela graça do Senhor nosso Deus, e podemos nos aproximar através da tecnologia. Terceira marca da igreja de Cristo, diz o próprio texto, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a terceira marca da igreja era o fervor nas orações. Se você lê atentamente o livro de Atos, você vai perceber sempre os irmãos e irmãs se mobilizando para estar em oração. Já no capítulo 1, nós percebemos os discípulos, a Maria, mãe do Senhor Jesus, os outros irmãos de Jesus, eles se reunindo para orar junto com os discípulos. Vamos ver no capítulo 2 de Atos, quando mais de 120 irmãos estavam reunidos, orando, buscando a presença de Deus, ocasião em que o Espírito Santo foi derramado sobre todos eles. Vamos perceber, quando o apóstolo Pedro foi preso, toda a igreja estava reunida, orando, clamando ao Senhor pela vida de Pedro. Em vários momentos de dificuldades, nós vamos encontrar os discípulos orando, buscando a Deus na sua individualidade e na companhia com outros irmãos. Vamos ver o apóstolo Pedro dobrando os seus joelhos, intercedendo pela igreja. O apóstolo Paulo, são muitas as vezes que escreve falando da importância da oração, da intercessão, das súplicas, e foi ele mesmo quem disse, escrevendo aos Efésios: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então, a oração é uma marca indelével da igreja de Cristo, é uma marca que, na verdade, é a marca que se constitui o que a igreja é, porque a igreja é relacionamento com Deus. Se nós tivermos que resumir cristianismo em poucas palavras, nós podemos dizer que cristianismo é relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus e com os nossos irmãos e irmãs, relacionamento com Deus através da oração, relacionamento com os nossos irmãos por meio de Cristo Jesus. Sim, cristianismo é relacionamento, e relacionamento sobretudo com Deus e com os nossos irmãos. E como é que nós nos relacionamos com o Senhor nosso Deus? Nós nos relacionamos com Deus quando lemos a palavra, Deus fala ao nosso coração. Nós nos relacionamos com Deus quando nós oramos, quando nós conversamos com Deus, quando nós abrimos os nossos corações para adorar ao Senhor. E quando nós pensamos em oração, oração não é só petição. Oração, nós podemos chegar diante de Deus primeiro adorando a Deus, né, declarando a sua grandeza, sua majestade, seu poder, sua glória, sua santidade. Ao fazer isso, estamos reconhecendo quem Ele é.
Oração também não só é adorar a Deus, mas oração também é agradecer a Deus, chegar diante de Deus para agora reconhecer os seus feitos, reconhecer os seus favores, reconhecer as suas bênçãos, reconhecer o quanto Deus tem nos abençoado. Todos nós temos a triste tendência para lamentar, para reclamar, todos nós somos tendentes a isso, mas a palavra nos chama, o apóstolo Paulo nos encoraja a lidar, a vencer a nossa ansiedade com súplicas e ações de graças. Aprender a agradecer em oração, dobrar os nossos joelhos, levantar as nossas mãos para agradecer tantos bens, tantos favores, tanta graça, tantos livramentos, tantas manifestações da bondade de Deus. Em oração, nós podemos deixar de lado ou esquecer aquilo que não temos para lembrar diante de Deus tudo aquilo que nós temos. Na oração nós podemos agradecer ao Senhor, mas também na oração é importante que nós lembremos quem nós somos diante de Deus. Primeiro momento, quem Deus é. Segundo momento, o que Deus fez. Mas no terceiro momento, em oração, nós podemos lembrar quem nós somos. E aí é hora de abrir o nosso coração e confessar humildemente os nossos pecados. A palavra do Senhor diz que aqueles que confessam e deixam, recebem misericórdia. Aqueles que encobrem as suas transgressões não prosperarão, não vão adiante, não serão felizes. Mas aqueles que reconhecem os seus pecados diante de Deus, aqueles que se arrependem, aqueles que confessam e deixam, recebem misericórdia. Então, em oração, nós podemos e devemos confessar os nossos pecados para receber a graça do perdão e desfrutarmos da vida. Mas também na oração nós temos a rica oportunidade das petições, né? Podemos fazer pedidos a Deus, adorar, reconhecer quem Ele é, agradecer, reconhecer os seus feitos, confessar os nossos pecados, reconhecer quem somos e pedir, declarando a nossa necessidade do Senhor. Foi o Senhor Jesus quem disse: sem mim nada podeis fazer. Foi Tiago quem disse: todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Foi o salmista que disse no Salmo 104, todos esperam de ti, que lhes dê o sustento. Se lhes dás, eles têm, se não, eles não têm. Se corta a respiração, eles voltam ao pó. Ou seja, todos nós somos totalmente dependentes do Senhor. E portanto, em oração, nós podemos declarar isso: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. E ainda que tenhamos todos os bens, ainda assim a Bíblia fala, somos pecadores, somos carentes da graça, da bondade, do favor e da presença de Deus. Então, em oração podemos fazer petições as mais variadas por nós, pelos nossos irmãos, pela igreja, pela família, pelos missionários. Podemos orar e quanta motivo nós temos para orar. Eis a grande marca também da igreja. Oração, fervorosas, buscar a Deus, desejo de se relacionar com Deus, desejo de estar perto de Deus, desejo de estar na presença de Deus. E muitas vezes nem sempre temos esse desejo. E eu preciso dizer para você, muitas vezes eu não tenho desejo de orar. Muitas vezes eu não tenho desejo de ler a Bíblia. Mas eu sei que isso é a minha natureza carnal e pecaminosa. E como eu então tenho conhecimento, eu percebo na minha alma que eu careço da presença de Deus, careço da graça de Deus, careço de alimentar o meu coração, a minha alma com a presença de Deus em oração e com a sua palavra. Então, contrariando a minha vontade, como bem disse o apóstolo Paulo, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à vontade de Deus em Cristo. Então foram várias vezes que já li a Bíblia sem vontade de ler. Ai, como foi bom ter vencido a minha falta de vontade para ler a Bíblia, porque a palavra do Senhor me trouxe vida ao coração. Muitas vezes, sem vontade de orar, ainda assim fui orar. Ah, como foi bom, porque em oração sei que Deus está me sustentando, me fortalecendo, me renovando, me animando, ainda que os meus sentimentos me enganem. Foi René Descartes, filósofo racionalista, quem disse: os sentidos podem
nos enganar. Então nem sempre vamos ter arrepio, nem sempre vamos ter grandes sensações na oração, nem sempre teremos momentos de êxtase em ler a Bíblia ou em orar, mas sempre, 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 sempre valerá a pena dedicar tempo em oração, dedicar tempo lendo a palavra, porque ainda que não sintamos, Deus está com a sua graça ali comunicando ao nosso coração, ao nosso espírito e à nossa mente, nos sustentando e nos fortalecendo diante das nossas fraquezas. E assim como disse o apóstolo Paulo, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que o nosso interior se renove a cada dia pela oração, pela palavra e pela comunhão com os irmãos. E aqui eu falo quantas vezes desanimado, desmotivado, entristecido, chateado, uma palavra de um irmão, uma ligação, uma mensagem de encorajamento, fez bem ao coração, animou, despertou, vivificou. Isso quer dizer a importância da comunhão com os irmãos. Poderia falar de muitas outras marcas, mas essas são as 3 principais marcas da Igreja de Cristo. Igreja que vive, que depende, que ensina, que prega a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Igreja que é a comunidade dos santos, de todos aqueles que creem e confessam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e vivem de acordo com os princípios e valores do Reino de Deus, da sua palavra. Igreja que depende de relacionar-se com Deus em oração, buscar direção, buscar sabedoria, buscar graça, buscar fortalecimento, se fortalecer em fervente oração. É isso, porque cristianismo é relacionamento com Deus, cristianismo é relacionamento com os nossos irmãos, cristianismo é relacionamento com o mundo, para expressar a glória de Deus ao mundo que carece tanto e de um modo especial nesse tempo de pandemia. Que esta palavra alcance os nossos corações e que nós possamos valorizar intensamente a palavra, a comunhão e a oração na vida da igreja, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Bom, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta depois dessa mensagem abençoada, depois da ministração da palavra do Senhor. Hoje, na nossa igreja local, nós celebramos também, além do dia do presbítero e da presbítera, o aniversário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E nós temos o nosso hino oficial, o hino que é tão bonito e que fala tanto aos nossos corações, e quando juntos estamos cantando este cântico, o nosso hino oficial, o nosso coração se enche de alegria. Quero neste dia especial, mais uma vez, externar as minhas felicitações aos nossos presbíteros e presbíteras. Meus parabéns, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, continue usando a cada um para a glória do seu santo nome, no reino, para o crescimento do reino de Deus. Mas vamos juntos encerrarmos nessa noite cantando o nosso hino, um pendão real, que na sua casa você levante, erga a sua Bíblia, erga o seu pendão real aí onde você estiver, juntos numa só voz, em nome de Jesus, e logo em seguida ao cântico você receberá em forma de música, como sempre temos feito nos cultos, a bênção apostólica. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Vamos juntos cantar esse cântico tão especial para a nossa igreja, para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, um pendão real, em nome de Jesus. Marchando para o céu,
Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém.